Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês, na verdade, assim, um apanhado de coisas, vários insights que eu tenho tido aí nos últimos tempos, até por conta das coisas que eu ando fazendo, participando, enfim. Mas uma das coisas, assim, que veio muito forte foi com relação à expressão desse ser maior, desse S, né, maiúsculo, na forma mesmo, assim, na vida em que nós estamos, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho, assim, uma ideia de um ser, né, assim, espiritual, muito elevado, que não condiz nem um pouco com o que eu sou hoje, com as coisas que eu sinto hoje, com as coisas que eu faço, né, com as coisas que eu penso, com o meu tipo de atitude, que, né, assim, eu tenho muitas atitudes de medo, e aí quando eu olho para todas essas manifestações, eu imagino que eu estou muito longe, né, de ser esse ser aí idealizado que eu imagino que é esse ser espiritualizado, iluminado. E aí pensando nisso, e por conta de um encontro que eu fiz com um professor de um curso de milagres que eu já falei para vocês que eu adoro, que é o John Mark Stroud, ele estava dizendo que, na verdade, um curso de milagres se chama como brecha, né? Mas talvez assim esse espaço entre aquilo que eu acredito que eu sou e Deus, ou a fonte, ou o universo, ou a fonte criadora, que esse espaço entre essas duas coisas só existe porque eu mesma coloquei esse espaço entre essas duas coisas, como se essa realização dependesse de eu fazer muitas coisas, né? E aí me surgiu uma pergunta na mente que é: o que me falta para eu ser aquilo que eu já sou? E aí parece meio insano, assim, achar que falta eu cumprir várias etapas ou dar vários passos para que eu consiga chegar nesse ser idealizado. E aí, né, da mesma maneira que a gente cria ídolos ou né, sendo esses ídolos pessoas que a gente olha e fala, nossa, eu queria tanto ser igual aquela pessoa, né? Ou quando a gente é pequeno, né, os nossos pais são os nossos ídolos e parece assim que esses ídolos são coisas ali do lado de fora, separados de nós, mas aí com o passar do tempo talvez esse ídolo, né, a gente substitui essas pessoas modelo, ídolos, por um modelo idealizado de nós mesmos. Então a gente cria uma imagem daquilo que a gente acha que deveria ser. E aí foi muito engraçado que durante a sessão, né, era uma sessão online de Zoom, eu tava com a minha... Se vocês que assistem os meus vídeos talvez tivessem reparado que eu tinha uma fitinha aqui no braço direito. E essa fitinha eu comprei em Salvador quando eu estive lá, se não me engano, em outubro de 2016, ou seja, quase 3 anos que eu tava com isso aqui no braço. E é a tradição, né, nossa brasileira, de ir lá comprar essa fitinha do Senhor do Bonfim, dar os 3 nozinhos e fazer os 3 pedidos. E aí, né, já quebrando a primeira, assim, crença, a primeira superstição, que é você não pode contar aquilo que você pediu, senão seu desejo não se realiza. Mas no meu caso, eu achei que eu tivesse sido muito esperta, em vez de fazer um único desejo, um único pedido, nos 3 nós eu fiz, aliás, em vez de fazer 3 pedidos, nos 3 nós eu fiz um único pedido. Eu falei, nossa, mas vai ser um pedido muito nobre. E eu fiz um pedido, eu já tinha feito essa oração antes da minha vida, mas era que eu queria apenas a verdade com V maiúsculo na minha vida. E o que aconteceu, acho que eu já contei aqui pra vocês, quando eu fiz essa oração, foram que várias coisas foram caindo, assim, várias coisas eu percebia que era a sensação que eu tinha, que eu tava tentando segurar a água na palma das minhas mãos, então eu sentia as coisas escorrendo e as coisas saindo, e foi um momento da minha vida em que eu experimentei muito medo por perder certas coisas, interromper certas relações, relacionamentos, pessoas que eu considerava assim primordiais para minha sobrevivência, né? Eu vi essas coisas, ou sei lá, a minha profissão, né, que eu dava aula de inglês e de alemão, enfim, eu vi tudo isso assim se escoando e escapando por entre os meus dedos, e naquela época me deu muito medo, porque eu tive a sensação de que eu estava perdendo a minha identidade. Mas o que eu queria contar sobre essa fitinha é que é coisa tão louca, né, que durante essa sessão me deu um clique, eu falei, puxa vida, que loucura
eu amarrei essa fitinha aqui e ao amarrar essa fitinha, parecendo que eu tinha feito um pedido muito nobre, mas eu coloquei para uma data futura como se eu precisasse esperar que o universo ou Deus ou essa verdade cósmica absoluta só se revelaria para mim quando eu merecesse, quando eu fosse merecedora dessa verdade. E que enquanto isso não fosse assim, que eu não merecia viver a verdade, que então eu viveria a ilusão até que aquela fitinha por si só se quebrasse. E aí foi tão libertador e parece uma coisa tão pequena assim, mas na hora assim eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo, né? Esperando que algo se manifeste no futuro e aí de repente eu rompi aquela fitinha, foi tão libertador. E logo depois disso, né, isso foi durante o Zoom, e aí logo depois disso o John Mark disse que a expectativa é uma brecha, ou seja, um espaço entre aquilo que você já tem, mas você tenta realizar no futuro. Eu não sei como é que eu posso explicar isso, mas no sentido de que quando a gente cria expectativa com relação a alguma coisa, a gente, na verdade, está postergando algum tipo de sentimento para o futuro, como se aquele sentimento já não fosse pré-existente. Eu tenho falado bastante assim sobre autorresponsabilidade, sobre ser responsável pelos próprios sentimentos, mas assim como eu crio uma expectativa de que, por exemplo, alguém vai me responder de determinada maneira, vai me tratar de determinada maneira, ou de que eu vá conseguir um emprego, né? É como se, dependendo do que acontecesse, eu pudesse condicionar o meu sentimento, a maneira como eu me sinto, dependendo do resultado daquilo que eu estabeleci na minha mente como condição para aquele sentimento surgir. Olha que loucura! E aí, de repente, me veio, assim, essa ideia mesmo de expectativa, né? E ainda nesse contexto, rapidinho, assim, para finalizar, ontem uma pessoa me perguntou assim, quais são os seus planos, né, para sua vida? O que você sonha para sua vida? O que você tem de sonho, né? E eu falei, mas sonho o quê? Concreto, material, financeiro? Eu não sei. Aí a pessoa falou, não sei, por exemplo, eu tenho esse sonho, né? E a pessoa me forneceu alguns exemplos e eu entendi. E de repente ali eu fiquei tentando conceber, não sei, sonho, pra quê? Aí eu fiquei me forçando a ter um sonho, um objetivo ali concreto e eu percebi que eu não tinha nenhum. E por incrível que pareça, naquele momento, ao invés de me sentir inadequada ou fora do lugar, ou meu Deus, tô errada, tô quebrada, tem alguma coisa de errado comigo, não tenho planos para o futuro, eu entendi assim que de verdade, e o que eu quero dizer com isso não é que eu não faça um planejamento, por exemplo, que eu não tenho uma previdência privada, ou que eu não faça planos para as minhas próximas férias ou para o ano, enfim, não tenho uma agenda de eventos, na verdade acho que eu tenho até eventos até demais, mas no sentido de colocar, assim, condicionar a minha felicidade ou o meu bem-estar em uma condição futura que eu não tenho agora, né? E aí eu me dei conta, assim, de que talvez porque eu seja muito afortunada nesse sentido das condições que eu considero básicas aí para minha vida e eu não tenha que lutar por essas coisas, talvez essa seja, sei lá, um privilégio meu, mas também no sentido de que eu percebi que essa falta que a gente sente, que nos faz sempre em busca de mais e de mais, e eu tenho que ter mais e tenho que ter mais, nos torna mesmo, diante de todo esse querer, eternos necessitados. Então eu queria compartilhar tudo isso aí com vocês, com relação às nossas expectativas e ao espaço que existe entre aquilo que a gente acredita que precisa ser, né, para ser totalmente feliz e o lugar onde nós estamos, e para saber que essa distância, esse espaço só existe porque a gente predetermina que esse espaço existe, e eu assim espero que com a minha fitinha que quebrou que eu consiga acessar cada vez mais essa verdade. Super obrigada pela atenção de vocês, gente, até o próximo vídeo. Obrigada por estar aí me assistindo e para eu continuar assim usando vocês como um diário aí eletrônico. Super beijo. Namastê.